Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei a nossa conversa, né, da semana mostrando uma foto dessa moçoila aqui, tá? Só um instante. Ó, eu acredito que vocês estão enxergando a foto, até vendo a foto até bem demais, né? Bom, essa moçoila, né, bem sorridente, simpática, de bem com a vida, tá? Que vocês estão vendo, o nome dela, tá? É Elizabeth Aparecida de Castro Mendonça Fontes, tá? Então é essa moçoila essa moçoila aqui, né? Repetindo, mostrando de novo, tá? Essa aqui, repetindo o nome completo dela, é Elizabeth Aparecida de Mendonça Castro Fontes, tá? Então, esse nome longo, ela tem esse nome longo e aristocrático, tá? Antes que vocês me perguntem, né, quem é essa moçoila, tá? Ela é natural de uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Leopoldina. Leopoldina, para quem não sabe, é uma cidade que tem uma população de aproximadamente 55 mil habitantes e essa cidade ela não está lá muito distante da divisa, é uma cidade até próxima da divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Essa cidade ela fica a 322 quilômetros de Belo Horizonte, caso eu não esteja enganado, e ela está localizada numa região que é conhecida como a Zona da Mata Mineira. É uma região que teve um período bem grande de prosperidade no século XIX, principalmente graças ao cultivo da cultura agrícola do café. Inclusive, sob Leopoldina, essa cidade, os primeiros registros referentes a Leopoldina, tá? Eles datam de 1824 e a princípio era um local de pouso de tropeiros. O pouso, né, o local onde eles paravam, era nas proximidades, em uma das margens do Ribeirão Feijão Cru. Sim, foi isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Esse era o nome do riozinho, Feijão Cru. Não me perguntem por quê, tá? Bom, então, nas proximidades desse pouso de tropeiros, alguns anos mais tarde, em 1831, possivelmente, eles ergueram uma pequena capela de madeira e foi a partir dessa pequena capela de madeira que acabou surgindo a cidade de Leopoldina. Essa cidade de Leopoldina ela foi emancipada, desmembrada de Mar de Espanha. Sim, esse era o nome Existe uma cidade em Minas Gerais, que, como todo mundo sabe, é um estado que não tem acesso ao mar. O nome dessa cidade é Mar de Espanha. Tá? Curiosamente, né? Curiosa e bizarramente, tá? Mas voltando, então até 1854 Leopoldina fazia parte dessa cidade, né? Com esse nome bem curioso, bem peculiar, de Mar de Espanha. Então ela foi emancipada, repetindo, em 1854, e como eu já tinha adiantado ainda há pouco, assim como as demais cidades dessa região da Zona da Mata Mineira, Leopoldina ela acabou prosperando, acabou crescendo graças ao café. Inclusive, ali por volta de 1883, Leopoldina chegou a ter a segunda maior população de escravos de Minas Gerais. Ela só perdia para Juiz de Fora. E em função desse desenvolvimento, desse crescimento, muitos estabelecimentos de ensino, muitas escolas e muitos colégios e até faculdades, elas acabaram se instalando, né? Acabaram surgindo muitas escolas e até faculdades em Leopoldina. Ela chegou a ser, caso eu não esteja enganado, Leopoldina chegou a ser conhecida em uma certa época como Atenas, da Zona da Mata Mineira, né? Uma cidade bem desenvolvida. E essa cidade, né, atualmente, ela está bem longe, né, daquele nível, né, que ela tinha lá no século XIX, no princípio do século XX, né? Inclusive, algo que eu já estava me esquecendo é que Leopoldina, ela inclusive chegou a ser sede de um banco, que foi o Banco Ribeiro Junqueira. Em qualquer livro de história que vocês encontrem, vocês encontrarão lá, que vocês leiam, né? E vocês encontrarão lá o Carlos Luz, né? O Carlos Luz, que era presidente da Câmara dos Deputados
e que foi presidente do Brasil por apenas 2 dias, entre 9 e 11 de novembro de 1955. Então, esse cara que foi presidente do Brasil por um tempo equivalente à alegria de Jequiano, ou seja, por apenas 2 dias, tá? Esse cara, embora ele não tenha nascido em Leopoldina, ele fez carreira política em Leopoldina. Caso eu não esteja enganado, inclusive ele chegou a ser prefeito de Leopoldina, né? Então, algum mineiro, alguém que conhece Leopoldina, por favor, me corrija, tá? E, inclusive, nos anos, um governador de Minas Gerais, cujo nome agora me foge à memória, ele era de Leopoldina, né? Isso nos anos 60, caso eu não esteja enganado, tá? E atualmente essa cidade de Leopoldina, as principais fontes de renda dela são o cultivo de arroz, a pecuária, a criação de gado leiteiro, e além do cultivo de arroz, da criação de gado leiteiro, é uma cidade que se destaca pela prestação de serviços. Inclusive existe uma feira agroindustrial bem tradicional que ocorre em Leopoldina. E também um outro destaque de Leopoldina é que lá ocorre um festival musical, né? Um festival de viola, né? Outra peculiaridade de Leopoldina, tá? Mas por que eu estou falando tanto? Bom, como eu disse ainda há pouco, essa moçoila aqui, né? A Beth Fontes, né? Como ela é popularmente conhecida, ou a Mineirinha, né? Beth Fontes ou Mineirinha, essas são as duas alcunhas dela, tá? Então, como eu disse ainda há pouco, essa moçoila é dessa cidade cuja história, um pouco da história eu estou contando para vocês, tá? Ela é de Leopoldina, né? Bom, a Beth Fontes, por que eu estou falando tanto de Leopoldina e falando tanto dela, tá? Bom, a Beth, né, ela vive em Joinville desde 1999 e ela formou-se, ela se tornou bacharel em piano com licenciatura em arte, em educação musical pelo Conservatório Gonzalo Fernandes, do Rio de Janeiro, tá? Gonzalo não, corrigindo, tá? Eu disse que era Gonzalo, o nome desse conservatório na cidade do Rio de Janeiro é Lorenzo Fernandes, tá? Então a Beth, ela acabou se formando, né? Se tornou musicista nesse conservatório que eu estou dizendo a vocês, né? E posteriormente ela fez pós-graduação em arte e educação, né? Pela Faculdade Castelo Branco de São Paulo. E ela também fez pós-graduação em arte, já estava trocando as bolas. Na verdade, ela fez graduação, tá, em arte e educação pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação de Minas Gerais, tá? Posteriormente, ela fez pós-graduação em arte e terapia pela Faculdade Castelo Branco de São Paulo e também pós-graduação em contação de histórias e em literatura infanto-juvenil pela Faculdade Fatum Educação, isso já no Paraná, tá? E ela foi, durante mais ou menos 30 anos, ela foi professora de música, de piano, de flauta doce, de violão e de canto coral, tá? E além de ser arte educadora, arte terapeuta, compositora e de ter sido professora de música, né? E ela também fez parte de um grupo formado apenas por mulheres, tá? Que era um grupo de flauta doce. O nome desse grupo de flauta doce era Compasso Livre. Inclusive, elas chegaram a gravar um disco, né, um CD, que foi lançado em 2005 com o nome de Sonoridades Doces para Sensibilidades Tranquilas, tá? Eu tive a oportunidade, né, possivelmente se vocês pesquisarem aqui no YouTube, vocês encontrarão vários vídeos de apresentações desse grupo, né? Repetindo, o nome desse grupo é um grupo de flauta doce, Compasso Livre, né? Compasso Livre tudo junto, tá? Era, né? Infelizmente, né? Era um grupo fantástico, né? Elas tocavam até com regularidade, até canções bem antigas, canções até da época medieval. Infelizmente esse grupo não existe mais, né? Lamentavelmente, né? E bom, ela também é palestrante,
durante um bom tempo, ela também foi professora universitária no setor de pós-graduação em arte e educação, né? E ela costuma, como eu disse ainda há pouco, ela costuma realizar essas palestras em escolas, tanto em escolas da rede pública quanto em escolas particulares, né? E além disso, né, ela faz parte, ela é membro honorário da Academia de Letras e Artes de São Francisco do Sul, e ela também é membro correspondente da Academia Leopoldinense de Letras e Artes, né? É claro, ela faz parte da Academia Joinvilense de Letras, ela ocupa a cadeira número 7, tá? O patrono da cadeira, que a Beth ocupa, tá, é o Karl Pabst. O Karl Pabst, para quem não sabe, ele foi um agrimensor, ou seja, ele foi um dos caras, né? Um dos que mediam os lotes de terras que os imigrantes acabaram adquirindo, né? Ele era um funcionário da sociedade hamburguesa, o Karl Pabst. Inclusive, além de ter sido um dos caras que demarcava os lotes de terra dos imigrantes, o Karl Pabst, ele foi um dos desbravadores de Joinville, não só de Joinville, como daqui das proximidades, das redondezas, né? E antes da Beth, né, quem ocupava a cadeira número 7 da Academia Joinvilense de Letras foi foi o Jürgen Jakob Puls, né? Então esse diacho de nome que eu tentei inutilmente pronunciar, perdão pela minha péssima pronúncia em alemão, tá? Esse cara com esse diacho de nome, tá? Ele era o ocupante da cadeira número 7 antes da Beth, tá? Bom, a Beth, tá? Eu já estava me esquecendo, ela é autora de 5 livros, tá? Curiosamente, embora com esse currículo para lá de invejável que eu acabei de dizer a vocês, o primeiro livro dela, curiosamente, só foi lançado em 2013. O nome desse livro é História de uma Aquarela, né? Que é um livro de ilustrações, tá? As ilustrações são de autoria da própria Beth, tá? E o trabalho mais recente, o último livro dela, tá, foi lançado em 2021, que é Um Abraço é um Laço, tá? Esse é o trabalho literário mais recente da Beth, contando as antologias, né? Aqueles livros que trazem textos de autoria de vários escritores, tá? Contando com as antologias. Esse número sobe para 14 livros. Então, contando tanto os livros de autoria única dela, tá, quanto os livros, as antologias com a participação dela, a Beth ela tem 14 trabalhos literários. Tá? Ela é autora e coautora de 14 livros. Tá? E é muito comum que ela participe de eventos literários, né? Então, o primeiro evento literário que ela participou, a primeira premiação que ela recebeu foi em 2013. Então, de 2013 até 2020, ela recebeu 9 premiações literárias. Repetindo, isso até 2020, tá? Porque volta e meia ela acaba recebendo alguma premiação, né? Como eu disse ainda há pouco, é muito comum que a Beth ela participe de eventos literários, né? Inclusive, ela acabou recebendo o apelido, né, dentro daquele meio da Academia Joinvilense de Letras de o Palmeiras, de o Palmeiras da literatura joinvilense, porque a mulher só ganha, tá? Está sempre ganhando alguma premiação, tá? Bom, obviamente eu não ficarei por aqui, até porque esse vídeo já está longo e interminável e eu tenho mais coisas, né, mais curiosidades, não só a respeito da Beth, mas também outros fatos curiosos a dizer a vocês no vídeo seguinte. Então aguardem e até lá, beleza?